Veja só, né? A questão é a seguinte. Para que a gente estuda filosofia? Qual o propósito? Qual que deve ser o objetivo final? Geralmente, nós pensamos em aprender algo. Essa é a ideia original. Então, nós estudamos para aprender. Mas aprender o quê com filosofia? Obviamente, você pode ter vários interesses, né? O mero conhecimento em si, né? Algum tipo de informação específica, ou, eventualmente, tentar fazer com que aquele conteúdo seja aplicado ou colocado em prática na sua própria vida. Uma determinada ideia, uma determinada concepção. Isso seria o sentido mais comum, né? A resposta mais comum para essa questão de por que a gente estuda filosofia. Né? Mas tem uma questão de fundo, né, muito mais interessante, que é a seguinte. Nós deveríamos, ou o objetivo fundamental de estudar filosofia é você desenvolver a sua capacidade de pensamento abstrato. Né? Porque nós temos já assentado e muito claro, né, para o exercício do nosso pensamento, do nosso conhecimento, que ele adquire maior consistência, maior relevância, quando você é capaz de compreender as coisas de maneira muito mais ampla. A amplitude da compreensão requer, inevitavelmente, um certo domínio de abstração. Então, se você não desenvolver a sua capacidade de abstração, você não vai poder entender ou compreender determinados conceitos, determinadas ideias, que ajudam a sistematizar, a organizar, a explicar aquilo que você está pensando, ou pretende, de alguma maneira, conhecer mais profundamente. Então, boa parte do exercício da filosofia é exatamente esse. Do propósito da atividade filosófica, do estudo da filosofia, é exatamente esse. Desenvolver a nossa capacidade de abstração. Bom, tem uma outra coisa associado a isso, vinculado a isso, que é o seguinte. A abstração por si só, né, ela não é suficiente. Em geral, os textos de filosofia são textos que concatenam, que ligam diversas ideias em longos raciocínios. Então, no fundo, uma filosofia é um longo raciocínio construído, elaborado a partir de um número razoável de ideias, algumas mais ou menos abstratas, que são associadas e vinculadas umas às outras, que permite que você, ao se apropriar dessas ideias, que você compreenda algumas coisas, que você entenda algumas coisas, mas fundamentalmente é preciso, e isso que é o mais interessante na filosofia, você desenvolver não só a capacidade de abstração, mas também a capacidade de se concentrar no encaminhamento da abstração, no encaminhamento daqueles raciocínios abstratos que são feitos, né, pelas doutrinas, pelas concepções filosóficas. E boa parte do estudo da filosofia, em tese, deveria estar voltado para isso. Ou seja, desenvolver a capacidade de abstração, e desenvolver a capacidade de acompanhar raciocínios abstratos. Ora, como é que nós fazemos isso? Qual que é o instrumento, a ferramenta para que nós consigamos fazer esse tipo de treinamento, esse tipo de exercício de abstração e acompanhar raciocínios abstratos?
Ora, a fonte fundamental para esse tipo de exercício são os textos filosóficos, as obras dos grandes filósofos. Aquelas ideias que são de natureza eminentemente abstrata e, ao mesmo tempo, foram usadas na construção de um grande raciocínio, envolvendo diversas partes, diversos momentos, com grande rigor racional, que é outra característica da filosofia. Ou seja, não é só a abstração por si só, e não é o mero raciocínio, mas é um raciocínio que visa fundamentalmente manter um rigor estrito, um rigor necessário, profundo, consistente, do encaminhamento de determinadas ideias, de ideias abstratas. Ora, a única fonte para você, portanto, treinar isso, ou seja, treinar a capacidade de abstrair, treinar a capacidade de acompanhar raciocínios abstratos, é por intermédio dos textos filosóficos. Então, é inevitável que você acesse os textos, que você se enfronhe nos textos, e procure sucessivamente não apenas lê-lo, mas fundamentalmente reler os textos. E veja, nesse sentido, um texto de filosofia é um texto, diferentemente de um texto de, um texto jornalístico, ou um texto de ficção, ou uma narrativa, é um tipo de texto que tem uma exigência tal, que te obriga a um exercício muito próprio, que é, primeiro, de apropriação das abstrações, de domínio das abstrações. E isso não se consegue imediatamente. Muitas abstrações é preciso que haja um treino, um exercício repetitivo, repetido, de apropriação. Por isso, um texto de filosofia não é um texto para ser simplesmente lido. É um texto para ser relido sucessivamente, várias vezes, de maneira concentrada, de maneira atenta, para se, primeiro, dominar aqueles conceitos e acompanhar os raciocínios. Então, qual seria o objetivo fundamental da filosofia? É conduzir os indivíduos à leitura de determinados textos. E, de preferência, naturalmente, textos primários, ou seja, textos dos próprios autores. Então, se você vai ler, vai querer conhecer, por exemplo, as ideias do Aristóteles, o ideal é que você leia os textos do Aristóteles, para exatamente se apropriar a partir do texto das abstrações e acompanhar no texto os raciocínios rigorosos que ele tece, e desenvolve dos seus conceitos, das suas ideias. Então, veja, ter acesso ao texto primário é absolutamente essencial, é absolutamente fundamental. Então, estudar filosofia só tem sentido se você fizer esse tipo de exercício, se você fizer exatamente esse treino. Bom, mas aí surge uma outra pergunta. Bom, uma vez que você aprendeu a fazer isso, ou seja, a se apropriar de ideias abstratas, a acompanhar raciocínios rigorosos de abstrações, que você use essa habilidade, essa capacidade para, primeiro, construir os seus próprios conceitos e tecer os seus próprios raciocínios. Ou seja, é preciso se conquistar um patamar posterior ainda a esse domínio, que é aprender a pensar filosoficamente e a acompanhar raciocínios filosóficos, mas também aprender a criar os seus próprios raciocínios filosóficos, ou a tentar fazê-lo, usando naturalmente os seus próprios recursos, as suas próprias capacidades. E veja, para que essa conquista seja possível, é absolutamente essencial
que haja o registro literário do seu pensamento, né? Ou seja, a escrita é absolutamente essencial nesse sentido, né? Ora, uma vez que você dominou a capacidade de abstração, uma vez que você dominou a capacidade de fazer raciocínios abstratos com os seus próprios conceitos, mas agora criando os seus próprios conceitos e raciocinando a partir deles, né? Me parece que esse é o propósito último e fundamental da filosofia, né? Ou seja, e o processo é longo, né? Primeiro é de aproximação dos grandes textos filosóficos, de apropriação dos seus conteúdos e das suas abstrações, de apropriação dos seus raciocínios, né? E tudo isso para treinar o seu próprio pensamento, né? Para desenvolver as suas próprias habilidades de fazer um exercício similar ou parecido com aquele, de forma independente, de forma autônoma, né? Como fazer isso? Criando seus próprios conceitos, criando seus próprios problemas, né? Tecendo seus próprios raciocínios, né? No fundo, resumidamente, né, que é aquilo que se diz, olha, a gente estuda filosofia para aprender a pensar. E aprender a pensar tem exatamente esse significado. Aprender a pensar é aprender a construir os próprios conceitos e a tecer raciocínios rigorosos com os seus próprios conceitos, né? Veja, aí tem um outro aspecto também que é importante em relação a isso, que é o seguinte, veja, quando se fala em conhecer um determinado filósofo, né, rege na filosofia o princípio da fidelidade ao texto, de fidelidade ao pensamento, né? Ora, nesse sentido, a ideia da fidelidade ao texto seria, naturalmente, também a fidelidade ao texto original, né? Ou seja, aquela língua e a maneira como o próprio filósofo, de fato, exprimiu o seu pensamento. Imagine o seguinte, né, que é uma coisa muito comum entre nós. As pessoas dizem assim, eu estou lendo a Bíblia, né? Partem, naturalmente, da ideia, né, de que a Bíblia, né, imagine você vai ler o Novo Testamento, de que ali está a palavra de Deus. Essa que é a ideia fundamental. Então, você está tendo contato com a palavra de Deus, né? Ora, se você quiser ter um contato real com a palavra de Deus, você não pode se basear nas traduções que existem da Bíblia. Por mais fiéis que, eventualmente, elas sejam, mas sempre há problemas seríssimos e gravíssimos em qualquer tradução, né? Ora, se você quiser entrar de fato em contato com a palavra de Deus, é inevitável que você leia a Bíblia em grego, ou o Novo Testamento em grego e o Antigo Testamento em hebraico. Essa é a única forma de fidelidade à palavra de Deus, né? Então, é muito temerário, é muito audacioso as pessoas falarem a respeito desse assunto, né, de assuntos relacionados à religião e ao cristianismo especificamente, lendo apenas a Bíblia em traduções, né? Quer dizer, a autoridade requer inevitavelmente um contato com o texto original, com fidelidade ao texto original, né? Veja, e nós podemos, naturalmente, colocar em dúvida, né, o conteúdo significativo, o conteúdo semântico de qualquer tradução, né? Ou seja, até que ponto há uma fidelidade da tradução ao texto original, né? Nós não podemos basear as nossas considerações apenas e tão somente nas traduções, né? É claro, no caso da filosofia, o objetivo fundamental não num primeiro momento, pode ser, mas não é o essencial, a fidelidade ao texto original. Isso vai te dar grande domínio do conteúdo, dos conceitos e das abstrações, né? Mas não deve ficar restrito apenas a isso, né? Quer dizer, o estudo da filosofia
é para conquistar uma determinada habilidade intelectual. Habilidade de exercer uma atividade intelectual abstrata com o próprio pensamento. Ou seja, é pensar, no fundo, com a própria cabeça. É colocar a própria cabeça em atividade, né, com conceitos criados e desenvolvidos pelo próprio indivíduo, com raciocínios que sejam tecidos e elaborados por ele mesmo. Tá? Bom, então tem esses diversos aspectos aí do estudo da filosofia, né, dos propósitos, dos objetivos do estudo da filosofia.